Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre as janelas do prédio antigo, desenhando linhas finas como cicatrizes. No último andar, uma pequena luz permanecia acesa enquanto toda a cidade já dormia. Lá dentro, a Maya, de 17 anos, lutava contra o sono. Seus dedos tremiam, picados pela agulha. Seus olhos ardiam. Mas ela continuou a costurar. Vestidos, camisas, bainhas que ninguém veria. Cada ponto era uma oração silenciosa. Sobre a mesa, um envelope branco permanecia aberto, marcado em vermelho. Aviso de atraso. O aluguel. De novo. Sua mãe estava doente. Os remédios eram caros. E a Maya havia se tornado a única que mantinha a casa de pé. Ela cerrou os dentes, engoliu as lágrimas e escreveu mais um fio. Só mais um vestido, e depois descanso, murmurou ela. Mas o corpo dela não aguentou mais. Nesse mesmo instante, um carro preto parou em frente ao prédio. Marcus Delaney, um dos proprietários de imóveis mais ricos da cidade, costumava inspecionar seus prédios discretamente. Ele não gostava de intermediários, disse. Queria ver a realidade. Ao subir as escadas, ele parou em frente a uma porta entreaberta. Ele ouviu uma tosse fraca, e depois o zumbido constante de uma máquina de costura. Ele bateu suavemente. Sem resposta. Ele empurrou a porta. E o que ele viu o deixou gelado até os ossos. Uma jovem exausta com a cabeça inclinada sobre a mesa, adormecera enquanto costurava, a agulha ainda estava presa no tecido. Ao lado, o envelope do aluguel. E um caderno cheio de cálculos, listas e sacrifícios. Marcos sentiu algo se quebrar dentro dele. Pela primeira vez, ele entendeu que por trás de um aluguel atrasado havia vidas, lutas invisíveis, e uma injustiça silenciosa. Ele se aproximou lentamente. E o que ele decidiu fazer naquela noite mudaria a vida de Amaya, e a sua própria, para sempre. A manhã surgiu suavemente, deixando entrar uma luz tênue no pequeno quarto. Amaya acordou sobressaltada. Seu pescoço doía. Ela havia adormecido na máquina de costura. Ela olhou para as mãos machucadas e depois para o envelope do aluguel. O vermelho queimou seu coração. Tenho que terminar hoje, senão seremos expulsos, murmurou ela. Ela se levantou em silêncio para não acordar a mãe. Na sala ao lado, ouvia-se uma respiração curta e frágil. A Maya aproximou-se, ajeitou o cobertor sobre os ombros e deu um beijo discreto. Vai ficar tudo bem, mãe, eu prometo. Ela voltou para a mesa, mas, de repente, percebeu algo estranho. A porta da frente estava fechada, mas não completamente. Como se alguém a tivesse empurrado e depois a tivesse fechado suavemente. Seu coração disparou. Eu tranquei a porta direitinho ontem à noite. Ela não sabia que algumas horas antes, Marcos estivera parado exatamente ali observando em silêncio. Incapaz de ir embora sem deixar pelo menos alguma coisa para trás. Debaixo do envelope do aluguel, a Maya descobriu um segundo pedaço de papel. Uma palavra escrita com uma caligrafia reta e elegante. Volte ao escritório do proprietário. Precisamos conversar. AMD. Ela franziu a testa. Precisamos conversar. Provavelmente vão aumentar o aluguel, ou me ameaçar de novo. O medo apertou seu peito. Mas ela não tinha escolha. Ela pegou seu caderno, respirou fundo e saiu. Enquanto isso, em um escritório luxuoso, Marcos girou lentamente o aviso de atraso entre os dedos. Ele passou a noite inteira pensando no rosto de Amaya. Como pude nunca ter visto isso? Murmurou ele. Seu assistente entra. Senhor, em relação ao apartamento no último andar, a família está com 2 meses de atraso. Estamos seguindo o procedimento correto? Marcos olhou para cima. Não. Cancele tudo. E cancelar? O que exatamente? Penalidades. Ameaças. Cartas. A assistente ficou sem palavras. Senhor, se o senhor começar a abrir exceções. Isto não é uma exceção, interrompeu Marcos calmamente. Trata-se da humanidade. Ele decola. Traga a garota até mim. Quero falar com ela pessoalmente. De volta ao prédio. A Maya apertou a bolsa contra o peito. Cada passo em direção ao escritório do proprietário parecia uma marcha rumo a um tribunal. Ela entrou. O chão brilhava. As paredes exalavam riqueza. Ela se sentia minúscula. Uma secretária levantou a cabeça. Nome? E Amaya Brown. Me convidaram para vir. A secretária consultou rapidamente o computador. Ah, sim. O senhor Delaney está à sua espera. Amaya engoliu. As portas se abriram. Marcos observou-a entrar. Não como um senhorio. Não como um homem rico. Mas como alguém que tinha muito a ser perdoado. Sente-se, Amaya, disse ele suavemente.
Acho que devo-lhe um pedido de desculpas. Os olhos de Amaya se arregalaram. Ela não esperava por isso. Sem chance. Um silêncio pesado se instalou. Amaya agarrou a beirada da cadeira, preparada para ouvir o pior. Desculpe. Ela repetiu baixinho, como se a palavra fosse frágil demais. Marcos respirou fundo e devagar. Ontem à noite fui até o prédio. Às vezes eu mesmo inspeciono minhas propriedades. Amaya inclinou-se para a frente. Você entrou na nossa casa? A porta estava entreaberta, respondeu ele honestamente. E eu ouvi a máquina de costura. Bati. Você não acordou. Seu olhar suavizou-se. Você estava exausto. Você dormiu na mesa. Amaya sentiu a vergonha subir-lhe a garganta. Eu faço o que posso, murmurou ela. O aluguel, os remédios da mamãe. Eu nunca quis ficar sem nada. Marcos colocou o aviso de atraso sobre a mesa. Foi exatamente isso que me chocou. Ele abriu o caderno de Amaya que havia trazido de volta com cuidado. Páginas e páginas de cálculos. Colunas de números. Prioridades descartadas, sacrificadas. Alimentos reduzir. Medicamentos indispensáveis. Sapatos repórter. Dormir, mais tarde. Ele fechou o caderno delicadamente. Por trás daquele papel vermelho, eu vi a sua vida, disse ele. E entendi que havia deixado a burocracia decidir o destino das pessoas. Amaya baixou a cabeça. Nós vamos ter que ir embora, não é? Marcos balançou a cabeça negativamente. Não. Desta vez não. Ela ergueu os olhos, surpresa. Estou isentando as multas. E o aluguel atrasado. Encontraremos uma solução juntos. Os olhos de Amaya se arregalaram. O porquê? Um leve sorriso surgiu no rosto de Marcos. Porque você trabalha mais do que muitos adultos que eu conheço. E porque ninguém deveria ter que se curvar diante de uma máquina de costura para ter o direito de ficar em casa. Ele fez uma pausa. Mas tem uma condição. O coração de Amaya disparou. Qual? Você precisa aceitar ajuda. Ajuda de verdade. Não apenas um paliativo. Ela hesitou. Durante toda a sua vida, ela fora ensinada que aceitar significava dever algo em troca, ou ser humilhada. Que tipo de ajuda? Marcos sentou-se na frente, sincero. Primeiro, sua mãe irá ao médico por minha conta. Segundo, quero que você continue seus estudos. E quanto ao seu trabalho, podemos fazer melhor do que costurar sem receber nada. Ele tirou um cartão do bolso. Estou financiando uma oficina para jovens designers. Máquinas, tecidos, mentores. Se você quiser, há um lugar para você. Amaya permaneceu em silêncio. Então uma lágrima escorreu, não de dor, mas de alívio misturado com medo. E se eu não for bom o suficiente? Marcos respondeu suavemente. Você já é suficiente. O resto, a gente aprende. Uma batida discreta na porta interrompeu o momento. O assistente colocou a cabeça para dentro. Senhor, a imprensa quer falar com o senhor sobre a nova aquisição. Marcos suspirou. Diga-lhes para esperarem. Ele se virou na direção de Amaya. Você primeiro. Amaya saiu do escritório com o coração acelerado. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro já não parecia completamente incerto. Mas ela ainda não tinha ideia de que essa decisão despertaria ciúmes, críticas e segredos profundamente enterrados. A notícia se espalhou rapidamente. Nos corredores do prédio. Na vizinhança. Depois, seguimos até os escritórios da empresa de Marcos. Você ouviu isso? O proprietário agora está pagando o aluguel para pessoas que estão em atraso. Não, ele só paga por ela. Os sussurros estavam se transformando em suspeitas. Alguns vizinhos olhavam para Amaya com curiosidade, outros com suspeita. Ela deve ter feito algo para merecer isso, sussurrou uma mulher no mercado. Os ricos nunca ajudam sem motivo, acrescentou um homem amargamente. Amaya pressionou a bolsa contra o corpo, sentindo as bochechas em chamas. Ela nunca havia solicitado esse tratamento. Naquela noite em casa, sua mãe, ainda fraca, ouviu-o contar sua história. Você acha que podemos realmente confiar neles? Perguntou ela suavemente. Amaya hesitou. Não sei, mas sei que não podemos continuar assim. Sua mãe pegou em sua mão. Então siga em frente. E mantenha-se reto. Na sede da empresa. Nem tudo estava calmo. Vários gerentes estavam insatisfeitos. Não é nosso papel salvar os inquilinos, disse um deles. Os investidores vão entrar em pânico, acrescentou outro. E no centro dessa confusão estava Clara, a diretora financeira fria, metódica, leal, mas acima de tudo obcecada por números. Essa ação cria um precedente, disse ela a Marcos. Um dia você não poderá mais dizer não. Marcos permanece calmo. Não quero dizer não quando se trata de dignidade humana. Clara estreitou os olhos. E essa jovem? O que exatamente ela representa para você? A pergunta ecoou no ar.
Uma responsabilidade, respondeu ele. Mas Clara não estava convencida. E uma ideia já começava a se formar em sua mente. Para testar essa decisão, e mostrar que Marcos estava errado. Alguns dias depois, Amaya entrou pela porta da oficina financiada por Marcos. Mesas enormes. Rolos de tecido colorido. O zumbido suave das máquinas diferente e organizado respeitoso. Uma mulher elegante aproximou-se com um sorriso caloroso. Meu nome é Helena. Eu coordeno a oficina. Você é Amaya? Sim. Já ouvi falar de você. Aqui ninguém está atrasado com o aluguel, ninguém é um problema. Aqui, você é um criador. Essas palavras ressoaram dentro dela. Pela primeira vez, ela vestiu um avental limpo, escreveu seu nome e sentou-se em frente a uma máquina nova. Apesar do cansaço, seus dedos pareciam voar. Helena lhe observa, surprise. Você tem um olhar raro para detalhes, disse ela. Com um pouco de treinamento você pode ir longe. Amaya sentiu um lampejo de esperança. Mas no fundo da sala alguém a encarava friamente. Lina, outra aluna, com ciúmes, convencida de que se Amaya estava ali, era apenas graças ao chefe. Ela sussurrou. Veremos se ela realmente merece o lugar que ocupa. Naquela noite Marcos recebeu um arquivo em sua mesa. Clara havia incluído números, projeções e um plano. Se você continuar, disse ela, vai abrir as portas para centenas de pedidos. E quando você disser não, eles vão te odiar. Marcos fechou o arquivo. Talvez, mas prefiro ser odiado por tentar ajudar, do que ser respeitado por fingir que não vejo. Clara permanece em silêncio. Mas o seu olhar dizia tudo. Essa história não ia terminar em paz. Uma semana depois, a oficina estava repleta de atividade. Acabava de ser anunciada uma competição. O vencedor teria sua criação apresentada em um grande evento de gala, diante de designers, investidores e da imprensa. Para Amaya não era apenas uma competição. Foi uma prova silenciosa. Mostrou que ela não estava ali por pena. Ela trabalhou até tarde, dedicando atenção cuidadosa a cada costura, a cada dobra. Mas Lina, consumida pelo ciúme, observou. Ela acha que é especial, só porque o dono a protege, murmurou ela. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, Lina aproximou-se da mesa de Amaya, e discretamente puxou um fio importante. O vestido parecia intacto, mas ao menor movimento tudo podia rasgar. Dia de gala. Marcos, com um ar elegante, cumprimentou os convidados. Os jornalistas já estavam cochichando. É a garota famosa que está com o aluguel atrasado. Vamos ver se ela realmente merece tudo isso. Nos bastidores, Amaya respirava fundo. Você está pronta, disse Helena. Eu acredito. Quando Amaya entrou no palco com seu manequim, a sala prendeu a respiração. Sob os holofotes, o vestido brilhou, simples, mas cheio de alma. Então, assim que o modelo deu mais um passo, um som seco e nítido, uma costura cedeu. O vestido começou a se desfazer lentamente. Um murmúrio de constrangimento percorreu a sala. Amaya sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eles vão pensar que eu sou uma fraude. Ela queria fugir, mas Marcos se levantou. Parar. Ele subiu ao palco e pegou o microfone. Este vestido que está rasgando não é um fracasso. É um símbolo. A sala permaneceu congelada. É isso que a pobreza faz. Ela te desgasta, te puxa, insiste, até que tudo ceda. E no entanto, apesar de tudo isso, alguém como Amaya continua a criar, a ter esperança, a construir. Ele se virou para ela. E eu me recuso a deixar que seu talento seja julgado por um acaso. Ele olhou para a plateia. E quem aqui já teve sucesso sem ajuda? Quem pode afirmar ter se construído sozinho? Silêncio. Então, sob as luzes, Amaya fez algo inesperado. Ela se ajoelhou, pegou alfinetes e linha e com movimentos rápidos e precisos, consertou o vestido no palco diante de todos. Suas mãos tremiam, mas não paravam de tremer. Quando ela terminou, o manequim deu uma volta completa. A tonalidade do vestido. E desta vez, a plateia aplaudiu. Primeiro, com delicadeza. Então, mais difícil. Então, levantando-se. Após a gala, nos bastidores, Lina estava tremendo. Helena entendeu tudo. Por quê? Perguntou ela, desapontada. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Lina. Porque eu tinha medo que ela me ultrapassasse. Helena respondeu calmamente. A inveja destrói. O talento, por outro lado, compartilha. Lina foi excluída da competição, mas recebeu uma última chance de permanecer na oficina, com a condição de se desculpar. Ela fez isso sinceramente. Uma nova promessa. Mais tarde, Marcos se juntou a Amaya. Você não apenas consertou um vestido, disse ele. Você desfez uma ideia errada, a de que os pobres são fracos. Amaya sorriu timidamente. Eu não estava sozinho. Ele assentiu com a cabeça.
E a partir de hoje estamos criando um fundo, para famílias em dificuldade, para jovens criadores como você. Transparente, justo, sustentável. Dessa vez, nem mesmo Clara protestou. Ela tinha visto o que a compaixão podia construir. A Maia foi para casa e abraçou sua mãe. O aluguel deixou de ser um pesadelo. A máquina de costura deixou de ser um fardo. Ela havia se tornado uma ponte para o futuro. E em algum lugar na noite, a pequena luz que antes ardia em exaustão agora brilhava com esperança.